Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos reunidos aqui, não da forma que a gente gostaria de estar reunido no nosso templo, mas graças a Deus temos essa oportunidade, mesmo distantes, estarmos conectados de forma online. E neste momento eu gostaria de convidar você que está aí na sua casa para fazer uma oração comigo. Então vamos lá? Convido a você que feche seus olhos e oremos. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Senhor Jesus, por todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, meu Pai. Te peço, meu Deus, para que tu possas estar abençoando a vida de cada irmão, meu Deus. Protege ele, Senhor Jesus, de toda doença, Pai, de todo qualquer perigo. E abençoa também, Senhor Jesus, derramando a cura, ó Pai, na vida de todos aqueles nossos irmãos, ó Pai, que estão enfermos, meu Pai. É isso, ó Pai, que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, neste momento a gente está na campanha de missões mundiais. Começamos a campanha de missões mundiais domingo passado e o tema da campanha de missões mundiais é Viva o Poder de Transformar. E a divisa se encontra-se lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, meus irmãos, esse é o tema e a divisa que a gente vai estar trabalhando com vocês durante todo o mês de março e todo o mês de abril. E eu gostaria agora de ler uma outra passagem bíblica com vocês, bastante conhecida, que se encontra lá em João 14:6, que fala o seguinte: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus irmãos, Jesus aqui ele é bem enfático que só Ele leva ao Pai, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade e só Ele é a vida. Não há outro caminho, não há outro meio pelo qual nós possamos ser salvos. Somente Jesus pode nos dar a salvação. Agora, gostaria de ler outra passagem com vocês, agora lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15, que diz o seguinte: Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Como são belos os pés que anunciam boas novas. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele foi também bem enfático, né? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Meus irmãos, uma coisa que nós temos que aprender é que todos nós somos missionários. Nossos amigos e missionários, irmãos, estão lá no campo, evangelizando as pessoas, levando a palavra às pessoas, dizendo que só Jesus é o caminho. E nós aqui estamos segurando a corda, orando, ofertando pela vida desses missionários. Então, missões, meus irmãos, a gente não só tem um período específico, mas durante todo o ano é período de missões. Que possamos sempre lembrar dos nossos missionários que estão no campo, porque nós também somos missionários. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos orar por eles, interceder por eles. Então é de extrema importância a gente sempre enfatizar que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Neste momento agora eu gostaria de chamar o ministério de louvor para junto cantarmos um cântico espiritual. Graça e paz, irmãos, boa noite. Que nesse momento tão difícil que nós estamos passando, nós venhamos cultivar a amizade, para que a gente venha permanecer em união, orando uns pelos outros, servindo a Jesus Cristo e buscando nos fortalecer nele. Amém? Que bom te ter aqui.
Amém. Neste momento agora eu gostaria de ler outra passagem com vocês. Dessa vez, lá no livro de Mateus, capítulo 10, do versículo 30 e 31, que diz o seguinte: Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Meus amados, que coisa maravilhosa é a gente saber do amor de Deus. Que coisa maravilhosa é saber que Deus cuida da gente, que a gente não está sozinho. Que muitas vezes quando a gente está preocupado, muitas vezes quando a gente está aflito, a gente tem para onde correr. A gente pode recorrer ao nosso Deus que nos ama muito, muito, muito. É muito legal quando ele fala que até os cabelos da nossa cabeça está contado. Por isso a gente não deve ter medo, porque a gente vale muito. Deus cuida de cada um de nós de uma forma especial. Lembrem que nós não estamos sozinhos. Nós nunca vamos estar sozinhos, porque Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida de cada um. Deus sabe as nossas preocupações. Deus sabe daquilo que a gente está passando. E que possamos sempre conversar com Ele quando estivermos aflitos. Que sempre possamos conversar com Ele quando estivermos com medo. Porque Ele é quem cuida da gente. Que coisa maravilhosa a gente poder recorrer ao Criador do Universo. Que coisa maravilhosa a gente poder se lançar aos braços dele e descansar. Lembre-se que o nosso único trabalho é descansar em Deus. Então que possamos sempre descansar nele. Neste momento agora, gostaria de chamar o ministério de louvor. E logo após, a mensagem. Absoluto.
Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos que estão aqui mais uma vez nesse culto online. Como o Carlinhos falou agora há pouco na direção, estamos no formato que a gente preferia muito mais estarmos juntos na igreja, mas estamos mais uma vez na necessidade de nos guardarmos um pouco. Então, hoje o culto num formato um pouco diferente. Estou aqui na minha casa, estou utilizando aqui uma plataforma digital para gravar essa mensagem. Mas, mesmo assim, não tenha dúvidas que Deus tem uma palavra para nós hoje, Deus tem uma palavra para a sua igreja essa noite. E, independente das circunstâncias, inclusive isso tem tudo a ver com a nossa palavra de hoje, independente do formato do culto, eu peço que você fique atento ao que nós temos essa noite, fique atento aos versículos e tudo que nós vamos mostrar aqui. Eu tenho certeza, seja no presencial, seja no online, Deus fala, Deus é tremendo. E Ele fala conosco da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então, eu gostaria de, nessa noite, compartilhar a palavra com vocês. E o tema desta mensagem é: com Cristo eu estou seguro. Com Cristo eu tenho segurança. Com Cristo eu posso ficar tranquilo. E o nosso versículo, vocês vão estar vendo aí na tela, Filipenses 1:20, que diz o seguinte: segundo a minha intensa expectação ou expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Vamos orar nesse momento, oremos. Amado Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de falar da Tua palavra. Muito obrigado pela tecnologia que nos ajuda a divulgar a Tua mensagem, ó Deus, a continuarmos os nossos cursos. Que cada irmão possa estar atento ao que o Senhor tem a nós hoje, que possamos estar unidos em espírito, ó Pai. Em nome de Jesus que nós choramos e que nós te agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos vivendo mais uma vez um período um pouquinho complicado, um período um pouco difícil para todo mundo, para todas as classes. E muitas vezes, dentro desse nosso contexto, nós temos medo, nós temos, às vezes, alguns questionamentos, né? Por que isso acontece? Por que aquilo acontece? Por que isso está acontecendo na minha família? Por que isso está acontecendo comigo? Questionamentos até comuns. Mas, como nós vimos já nesse texto de Filipenses 1:20, nós vamos aos pouquinhos adentrar mais no texto, nós vamos discutir esses temas e ver as sugestões que ele nos traz, as sugestões que ele nos dá à nossa vida. O que é importante, primeiramente, desse texto é você saber que Paulo, ao escrever essa palavra, ele estava preso, ele estava encarcerado, ele estava privado de sua liberdade por pregar o evangelho. Alguns acreditam que ele estava preso em Roma, outros em outra cidade, mas o que é certo é que ele estava preso. E ele escreve essa carta aos Filipenses falando, né, que, de toda forma, está tudo tranquilo. E o tema central de todo este livro, o livro de Filipenses, é a alegria. É estar alegre mesmo diante das dificuldades. Se você tiver curiosidade e for ler os 4 capítulos, quem já conhece, quem não conhece ainda, você vai ver que a alegria, o tema estar feliz, porque estou fazendo a obra, ele é presente em todo esse livro. Então, eu queria destacar rapidamente com vocês aqui 3 pontos, 3 porquês que Paulo está alegre, que Paulo está tranquilo, que Paulo não está angustiado, mesmo estando preso. E vamos ver se nós conseguimos nos identificar com alguns desses 3 pontos. Vamos avançar aqui. Como hoje a mensagem é um pouquinho diferente, vai ter essas pausas, tá? Para mostrar para vocês os versículos. Eu vou aparecer aqui no cantinho, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então, Filipenses 1:20, ele começa dizendo o seguinte, o texto. Segundo a minha intensa, eu vou trocar essa palavra por expectativa, tá? Que é a versão que eu tenho aqui na Bíblia. Então, segundo a minha intensa expectativa e esperança. Meus irmãos, o primeiro ponto pelo qual Paulo fica tranquilo diante daquela situação é que Paulo vê todo aquele problema que ele estava passando pelos olhos da fé. Paulo estava ali, mais uma vez, como eu já falei, encarcerado, estava preso. Mas ele não vê aquela situação de forma simplesmente racional, de forma humana.
Mas Paulo vê aquela situação pelos olhos da fé. Ele vê através da sua esperança. Qual era a esperança de Paulo? A esperança de Paulo é que, independente do que aconteça, de qual fosse o final daquela história, ele estaria fazendo a vontade de Deus. E Deus o honraria por isso. Às vezes a gente pensa que na vida do crente não pode ter dificuldade, não pode ter problemas, né? Viver só em vitória. Mas isso é mentira. O crente pode sim passar por dificuldades. Mas ele sabe que mesmo na dificuldade, Deus está com ele. Assim como a figura de um pai. Eu gosto muito dessa figura de Deus como pai, que a gente vê muito ali no livro de João. Que o pai, ele cuida do filho, às vezes ele vai dando liberdade para o filho, deixa o filho passar por algumas coisas para aprender, mas sempre está ali na hora da necessidade para ajudá-lo, para abraçá-lo. E esse é o nosso Deus, esse é o Deus que Paulo confiava. Então, Paulo tinha esperança. Esperança essa, acredito, até mais consolidada pela experiência de Paulo, por sua vida cristã, pelos testemunhos que ele já tinha. Nós vamos ver mais um texto agora, texto de Romanos, de 1 a 5, que diz o seguinte. Romanos, de 1 a 5, diz o seguinte. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo está dizendo aqui, meus amigos, que ele tem esperança, também pela sua experiência de vida, pelas provações que já tinha passado, e em todas essas experiências, com certeza ele viu Deus agir. Com certeza ele viu propósitos de Deus que muitas vezes a gente não entende no início, mas depois de ver onde Deus quer nos levar. Então, Paulo, mais uma vez, ele olha a situação em que ele está pelos olhos da fé. Paulo usa o discernimento espiritual do homem espiritual, não do homem carnal, para pensar nessa situação. Porque se você for pensar apenas, vamos usar esse termo, como um homem, né, apenas usando o seu racional, o que você quer é sair daquele local, que ele poderia pensar, eu não vou mais pregar a palavra, porque isso está me levando a lugares ruins, estou sendo preso, estou sendo açoitado, tenho que fugir. Mas Paulo vê a situação de maneira espiritual. E aí eu pergunto a você, fica a pergunta a mim também. Diante das situações que nós passamos na vida, todos os dias passamos por várias situações. Qual é o meu olhar sobre aquela situação? Quando eu vou decidir, tomar uma decisão por uma questão A, uma questão B, eu procuro discernir espiritualmente, ou eu decido segundo a carne, segundo a minha vontade, o que eu quero. É algo interessante. Paulo olhava para aquela situação sob o olhar da fé. Voltando ao nosso texto aqui de Filipenses, os amados irmãos vão ver o texto mais uma vez. Muito bem. Mais uma vez o texto de Filipenses 1:20, né? Nós vimos que Paulo tem esperança. E aí ele diz o seguinte, de que em nada serei confundido. Na versão da Bíblia que eu tenho aqui, ele diz que em nada será envergonhado. Então, o segundo ponto que eu gostaria de destacar a vocês aqui é que Paulo tinha certeza do seu testemunho com Deus. Paulo tinha certeza do seu encontro com Cristo. Paulo tinha certeza de que fazia a vontade de Deus. Não por arrogância, que você é mais do que ninguém porque diz que faz a vontade de Deus. Muito pelo contrário, justamente por se reconhecer pecador. E por se reconhecer pecador e miserável diante de Deus, ter encontrado aquele amor, o amor de Cristo, o amor daquele que morreu na cruz por causa de nós. Paulo não poderia negar-se jamais, a partir daquele ponto, a não fazer a sua vontade e pregar a sua palavra. Então, Paulo sabia que estava na prisão porque estava fazendo a vontade de Deus. Então, o caminho da segurança é um caminho de arrependimento. Em que sentido que eu quero dizer? A frase pode ter ficado um pouco confusa. Quando eu entrego a minha vida a Deus, entendendo que sou um pecador, ou seja, me arrependendo, isso me traz segurança. Porque eu sei que eu não vou mais viver por mim, eu não vou mais viver pelo que eu acho, pelo que eu quero. Eu não vou viver tentando viver pelo meu mérito, porque eu estou arrependido, eu sei que eu não mereço nada. Então eu vou dedicar minha vida a Cristo, eu vou entregar minha vida a Ele.
e entregando a minha vida a Ele, eu sei que, de fato, de verdade, eu tenho segurança. Mesmo na dificuldade, mesmo na dor, eu tenho um Deus que está comigo. Vou repetir a frase, né? O caminho da segurança está ligado, está junto com o caminho do arrependimento. Quando eu não entrego a minha vida a Cristo, me arrependendo dos meus pecados, entendendo que sou um miserável, que sem Ele eu não sou nada, isso sim é um caminho arrogante. Porque eu vou ver do meu modo. E Deus que vai ter que se adaptar ao meu modo de vida, mas não é assim que funciona. Então, Paulo deixou a sua vida. Quem conhece a história sabe que Paulo tinha era de uma classe social muito importante naquele período. Ele larga tudo aquilo para servir a Deus, né? Ele tem um encontro verdadeiro com Cristo. E a partir desse encontro, a vida dele que estava indo num rumo passa a ter outro rumo. Ele estava indo num sentido, encontrou-se com Cristo e disse, não, preciso ir agora para outro local. Então, esse caminho do arrependimento, esse caminho de entender que sua vida deve estar debaixo da vontade de Deus, fazendo sua vontade, dava a Paulo também uma tranquilidade. Ele disse que nada ele seria envergonhado. Se ele morresse naquela prisão, ele não estaria envergonhado por aquela condição. Porque aquela condição era uma condição, humanamente falando, de vergonha. Era uma condição de desprezo. Um cara que estava preso, né? Estava encarcerado, estava privado de sua liberdade. Mas ele dizia, em nada serei envergonhado, porque eu sei o que eu tenho feito, sei por que estou aqui. Então, Paulo tinha ali uma maturidade que deixava ele alegre e tranquilo, mesmo diante da dificuldade. E nesse caminho de arrependimento, de entregar a nossa vida a Cristo, nós entendemos que Deus, Ele ouve a nossa oração. Muitas vezes a gente encontra, quando conversamos com pessoas, acredito que os irmãos possam ter testemunho nesse sentido, quando a pessoa se entende como pecador, como realmente precisa de Deus, geralmente algumas pessoas têm medo. E tipo assim, eu não vou para a igreja, eu não vou ler a Bíblia, não vou buscar porque eu não mereço. Mas é justamente o contrário, justamente por essa condição de pecadores que devemos procurar a palavra de Deus, e Deus nos dá essa liberdade. Deixa eu passar aqui o texto para vocês, que a gente já leu. João 5,14 diz o seguinte, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, meus irmãos. Ele nos ouve. Então, como está a nossa vida, de fato, a gente tem entregado a nossa vida a Deus para estarmos seguros, para estarmos confiantes, ou temos vivido segundo a nossa vontade? O texto que vocês viram passando aqui é Isaías, texto muito conhecido, vamos ler juntos. Aqui. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías reconhecendo sua condição de pecador, de não ter condições de estar na presença de Deus. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com antenais. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, envia-me aqui, envia-me a mim. E Isaías, nesse avião, reconhece sua condição de pecador, reconhece que sem Cristo ele não pode nada, e ele fica envergonhado. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa de lábios impuros, habito no meio de pessoas de lábios impuros, e estou diante da presença de Deus. Aí Deus vai lá e renova a vida. Deus vai lá e produz o arrependimento. Deus vai lá e produz a salvação. Então, nada disso é mérito nosso. Nada disso é porque nós somos isso ou aquilo. A salvação de Deus e viver em segurança com Cristo é porque primeiro nós nos arrependemos e deixamos a nossa vida nas mãos de Deus. E assim nós temos de fato segurança. Nós temos tranquilidade. Mais uma vez, como um filho que na hora de um aperreio, uma coisa, entrega ali, corre para o pai, corre para a mãe, porque sabe que ali ele tem segurança. Devemos entregar a nossa vida a Cristo e ter uma vida de arrependimento. E assim teremos, de fato, segurança. João 11:25 diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é uma promessa de Jesus. Essa é uma promessa que Paulo sabia, que entendia, e por isso ele dizia, nada seria envergonhado, porque eu sei que estou com Cristo, se morrer estarei com ele. Paulo tinha essa maturidade, esse entendimento.
né? Não sei se ele ainda, na época que escreveu Filipenses, já tinha esse versículo escrito, mas com certeza Paulo entendia esse princípio. Então, Paulo tinha esperança, olhava aquela situação com os olhos da fé e confiava, não no seu testemunho propriamente dito, mas confiava que a sua vida era uma vida dedicada a Cristo e que foi, de fato, um encontro verdadeiro com Cristo. Então, meus irmãos, se o nosso encontro com Cristo é um encontro verdadeiro, se de fato a gente tem deixado a nossa vida nas mãos de Deus, que Deus conduza a nossa vida. Onde está a nossa segurança? Né? Onde está a nossa confiança? E o terceiro ponto, que eu quero fechar aqui com vocês, né? Paulo olhava a situação com os olhos da fé, ele tinha esperança, ele permanecia firme no seu testemunho, ele tinha um caminho de arrependimento, um encontro verdadeiro com Cristo, e o seu foco em toda essa caminhada sempre foi Cristo e mais ninguém. Voltando a Filipenses 1:20, finalzinho do versículo, ele diz o seguinte: antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: se eu morrer aqui, eu sei que mesmo na minha morte, Cristo será glorificado. Paulo não está dizendo aqui que nós, por sermos cristãos, crentes, a palavra que você queira usar, a gente é um Superman que a gente pode andar no meio da rua, atravessar uma rua sem olhar para os lados, porque ninguém vai triscar em mim, porque eu sou aqui ungido, não é nada disso. O que Paulo está dizendo é que não importa a situação que você passa, situação de pandemia, situação de guerra, situação de desespero. Se você está firme com Cristo, a sua vitória é certa. Mesmo que você venha a morrer, mas a sua vitória é certa, porque para o crente a morte é só uma passagem. Estaremos eternamente com Cristo, vivendo com Ele. Então Paulo fica tranquilo, com o seu coração tranquilo. O nosso foco deve ser Cristo. Hebreus 12, de 1 a 3, diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que ele tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Vamos ler só até aqui. Então, meus amigos, meus irmãos, qualquer dor que venhamos a passar, qualquer tribulação que venhamos a passar, não é nada perto do que Cristo suportou na cruz por você. O que Cristo suportou na cruz por mim. O que Cristo suportou na cruz por nós. O peso que estava sobre Cristo na cruz é o preço do nosso pecado, é o preço do teu pecado, é o preço do meu pecado. E ele foi lá e ele suportou por amor. O Deus vivo se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Em tudo foi tentado, mas ele não pecou. E morreu a morte de cruz, a morte que eu merecia, a morte que você merecia, a morte que nós merecíamos. Ele morreu por nós. Ele venceu a morte. E é para ele que nós devemos olhar o tempo todo. Não são para as circunstâncias, não são necessariamente para as pessoas, não são necessariamente para os noticiários, mas para Cristo. Claro que o cristão deve estar atento ao que está acontecendo no mundo, né? Deve se posicionar, não há nenhum problema nisso, mas sempre olhando para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. E o poder da vida está nas mãos dele. Meus irmãos, para fecharmos 2 versículos, Jó 19:25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Jó, vocês conhecem a história, grandes tribulações já passou. Mas ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. E Paulo, em Filipenses 1:21, na continuação do texto que a gente começou hoje, diz, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro ou é ganho, como essa versão que vocês estão vendo aí. O que Paulo está dizendo aqui? Seguinte, eu vivo para Cristo. Eu entreguei minha vida para Ele. Eu sirvo a Cristo. Se eu for solto dessa prisão, eu vou continuar pregando, que eu acho maravilhoso. Mas se porventura eu vier a padecer, estarei com Ele eternamente. Ele é o meu foco e é o meu alvo. Então, meus irmãos, esse é um período de grande dificuldade que nós temos, com alguns irmãos enfermos, a igreja fechada, e possamos olhar essa situação que estamos passando com os olhos da fé
entendendo que nós já entregamos nossa vida a Cristo, devemos ter uma vida de arrependimento, que com Ele estamos seguros, que o nosso foco, todos os dias, deve ser Cristo. Então vamos discernir espiritualmente, vamos pensar espiritualmente, vamos deixar que Deus conduza nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, que Deus possa te abençoar. E porventura você que está assistindo, que ainda está distante da igreja, ainda está distante de Cristo de alguma forma, procure a palavra de Deus, procure ter intimidade com esse Deus. Como é que eu posso ter intimidade com Deus? Através da palavra, vindo da igreja, quando possível, no online, no presencial, não importa. Né? E sempre a oração. A oração é a porta aberta que Deus nos deixou. É um presente de Deus para nós. Então, que Deus abençoe a todos. Domingo que vem, se for necessário, estaremos aqui no online mais uma vez, não tem problema. E que Deus possa nos abençoar, que você possa refletir em tudo que nós conversamos nessa noite. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus Pai, muito obrigado. Que podemos aqui, dentro do possível, fazer mais um culto. E que teu nome seja sempre glorificado, em primeiro lugar. Que o teu nome seja, de fato, aquilo que nós buscamos, né? Fazer a tua vontade, te louvar e te exaltar. Nos abençoa. Vai agora em cada coração, em cada pessoa que está em casa, assim, nesse culto. Consola, conforta. E que tudo possa ser feito segundo a tua vontade. Nós pedimos pelos irmãos que estão doentes, que estão enfermos. Deus, em nome de Jesus, traz vitória na vida desses irmãos, traz cura na vida desses irmãos, que possam todos ficar bons e sadios para a honra e glória do teu nome, e que possamos em breve estarmos todos na igreja glorificando o teu santo nome, Pai. Vai em cada pessoa, mais uma vez, eu te peço, Pai, tocando os corações, tocando suas vidas, que cada um aqui possa, de fato, entregar a sua vida a Cristo e viver segundo a tua vontade. Nos abençoe, nos dirige, em nome de Jesus, que nós choramos. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Até a próxima. Busque a Cristo todos os dias, porque sem Ele, eu digo a vocês, tudo é muito mais difícil.